bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da SA. Neste episódio eu tenho em minha companhia o José Bruno, um dos nossos alunos. Oi, José, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui junto contigo aí e tentar contribuir um pouco mais aí, dentre tantos amigos que já contribuíram aqui com o podcast da DSA. Espero trazer, que a gente tenha aí um bom papo e ter uma conversa bastante prazerosa aí, trazer experiências de vida. Ok, o prazer é nosso, José, ter você aqui no podcast da SA. Muito obrigado também pela participação. E, bom, para começar então, vou pedir que você se apresente, fale sobre a sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho atual. Se apresente aí para o ouvinte. Bom, Daniel, eu sou mais conhecido como Bruno, tá? Apesar de eu me apresentar bastante como José Bruno, né? Tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Sou natural de Acaraú, é uma cidade ali situada na região norte do estado do Ceará, desde os meus 10 anos de idade, mas minha família acabou migrando ali para Fortaleza, né? Onde foi basicamente eu cresci e vivi até ali o comecinho de 2019, tá? Atualmente eu estou residindo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, com minha esposa e meus filhos, tá? Minha formação acadêmica, eu sou formado em ciência da computação, tenho um MBA em ciência de dados e inteligência artificial pela PUC, que terminei recentemente, e agora eu ingressei em mais um grande desafio aí, que é o mestrado em ciência da computação. Um sonho meu, assim, tá evoluindo nessa parte de estudos. Dentre os últimos anos, assim, eu ganhei um gosto pelo estudo, então é mais um grande desafio que eu estou inserido aí, né, dentro desse mundo que é a ciência da computação, tá? Ah, legal, bacana, bacana. Só uma curiosidade, como foi essa mudança do Ceará para o Rio Grande do Sul? Eu imagino que, bom, o clima seja bem diferente, não é? Em termos mesmo de calor, frio, etc. Como foi essa adaptação, essa mudança de um estado para outro, de uma ponta do Brasil para outra ponta do Brasil? Foi fácil a adaptação? Você se adaptou rápido? Como foi? Conta um pouquinho, é muito mais uma curiosidade mesmo. Tá, na verdade, eu tinha também esse receio, né, por conta da grande diferença climática, principalmente. Pensei muito, bastante, assim, tanto eu como minha família, minha esposa, meus filhos, né, mas, assim, não foi tão traumático como eu achava que seria, tá? A gente até que se adaptou bem. Eu gosto bastante do frio, né, apesar de ter vivido minha vida inteira ali na região litorânea, né, de muitas praias belíssimas, mas a transição não foi tão traumática assim, tá? A gente gosta bastante. Paisagens lindas aqui no Rio Grande do Sul. Parte da Serra também, gaúcha, é muito bonita, então deu tudo certo. Até agora tá dando tudo certo, eu espero que continue assim. Legal, legal. É curioso porque às vezes ouço as pessoas dizerem: eu não consigo me adaptar ao frio, não consigo me adaptar ao calor, né? Mas na verdade o ser humano se adapta a qualquer coisa. O ser humano ele tem essa capacidade de adaptação desde que tenha lá suas motivações, etc. Então, às vezes eu vejo pessoas que desejam mudar de cidade, até de país, mas temem essa adaptação de frio, calor, clima, etc. Mas o fato é que o ser humano se adapta mesmo a qualquer coisa desde que tenha motivação. Então, legal. Bom, hoje você trabalha em uma função ligada à ciência de dados? A ciência de dados hoje faz parte do seu dia a dia profissional? Sim, atualmente, né, eu tô trabalhando desempenhando funções de arquiteto de dados, uma empresa de plano de saúde aqui de Porto Alegre, onde eu integro em uma equipe maior, né, de Business Analytics, e aí tem profissionais de ciência de dados, de engenharia de dados, pessoal de negócio também, então é uma equipe assim, multidisciplinar, e eu estou inserido dentro dessa equipe, tá? Mas fazendo assim um panorama geral da minha carreira, né, na verdade eu não comecei, né? Eu acho que muitos não começam dentro da ciência de dados propriamente dita, mas comecei a trabalhar muito cedo, mas minha trajetória profissional ela não começou diretamente na informática, né, na computação. Eu já trabalhei como serviços gerais, já trabalhei como porteiro, já trabalhei como auxiliar de coordenação acadêmica, ali num grupo organizacional lá do Ceará. Eu via sempre, e dentro desse grupo foi quando eu comecei a me interessar pelo mundo da computação, né? Eu era
na época auxiliar de coordenação dentro do laboratório de informática do curso de computação. Eu comecei a tomar gosto pela programação, vendo o professor dar aula para os alunos, e aquilo foi criando uma paixão dentro de mim, tá? E logo na sequência, assim, alguns anos depois, foi onde eu me formei também nessa faculdade, onde eu trabalhava, tá? Me formei em ciência da computação, no ano de 2016, tá? Depois que saí desse grupo, ali em meados de 2010, eu fui trabalhar já um pouco ligado nessa parte da informática, trabalhar como analista de suporte e sistemas, prestando serviços para a concessionária de energia do estado do Ceará. A gente dava manutenção nos computadores, né, das lojas de atendimento. Então, a gente consertava o computador, consertava impressoras também, né, dava todo o suporte para o atendimento ao cliente ali da concessionária. Tá? Eu passei um pouco mais de 2 anos nessa função, né, de analista de suporte. Mas o mundo dos dados ele veio surgir para mim mais ou menos em 2013, onde nessa mesma empresa surgiu uma oportunidade de trabalhar na parte de relatórios. E aí foi onde eu realmente, de fato, comecei a ingressar dentro dessa parte de análise de dados propriamente dita. A partir daí, não parou mais, né? Então, eu fui evoluindo dentro da carreira. Eu acho que essa é uma evolução natural. Acho que em alguns momentos dos cursos, você já falou da sua trajetória também. Eu acho muito parecida com a minha, assim, né? Comecei no mundo de BI, trabalhei muito também com banco de dados, né? Com o DBA. Então, foi se construindo aí todo um alicerce até chegar onde eu tô, tá? É muito, muito interessante sua trajetória. Eu lido com muitos alunos aqui na DSA, eu conheço muitas pessoas no mercado também, e eu ainda não conheci nenhum profissional de ciência de dados que tenha começado a carreira profissional em ciência de dados. Eu não conheci ainda, é bem provável que tenha, né? Mas eu não conheci, porque, de certa forma, a área de ciência de dados é uma área nova, né? Ela surgiu mesmo da forma como nós conhecemos hoje, há poucos anos atrás. Então, hoje, que alguns cursos de graduação surgiram, muitos surgiram há pouco tempo, então as primeiras turmas nem foram formadas ainda, nem foram concluídas, né? E muitas das pessoas que trabalham com ciência de dados hoje aprenderam por conta própria, fazendo treinamentos, trabalhando no dia a dia, etc. Então, basicamente todas as histórias aí relacionadas à ciência de dados, às trajetórias profissionais, todos têm uma história anterior, né? Uma experiência em computação, em banco de dados. Eu conversei recentemente com uma outra aluna com experiência em biblioteconomia, tem aluno com experiência em marketing, vem de diversas áreas, e então buscam a capacitação em ciência de dados, e aí, claro, começam a entrar no mercado, até porque a área de ciência de dados é uma área fascinante, né? Então, eu não conhecia ainda um profissional que tenha começado diretamente em ciência de dados, porque ainda é uma área muito nova. Provavelmente veremos mais isso ao longo dos próximos anos. Legal, bacana. Bom, você provavelmente aí está estudando bastante, você está fazendo mestrado, concluiu o MBA há pouco tempo, você faz várias formações aqui na DSA. Como é a sua rotina de estudos, né? Você tem família, filho, tem o trabalho, ou seja, provavelmente tem uma agenda bastante cheia. Aonde você encaixa aí os seus momentos de estudo? Fala um pouquinho da sua agenda, da sua rotina. Em geral, as pessoas que ouvem o podcast adoram ouvir sobre isso, até para ver como elas podem adaptar também a sua realidade em termos de estudo. Conta um pouquinho para nós. É verdade. Eu já tive muito problema, né, em relação a conseguir manter uma rotina consistente de estudos, mas nos últimos anos eu consegui encontrar meu caminho, né, e a minha forma de conseguir reter melhor o conhecimento. Acho que isso é muito pessoal de cada um, né. Então, acho que, como a gente comentou um pouco mais cedo, o ser humano ele vai se adaptando e vai se encaixando dentro de alguns moldes ali que fique mais confortável para ele fazer determinadas atividades. Então, por exemplo, hoje eu tenho um melhor controle do meu tempo, né? Eu consigo investir em cada hora do meu dia ali para estar fazendo alguma coisa, até descansando, né? Claro que isso é super importante. Acho muito, muito válido, muito importante a questão do descanso entre horas de estudo, horas de trabalho, para que o conhecimento realmente ele consiga ser retido por nós. Alguns anos atrás eu comecei a aplicar, porque é conhecido como a matriz de Eisenhower. Eisenhower foi ali responsável por essa estratégia, né, de execução ali
em meados de 50, na Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos que elaborou essa matriz, né? E ela ajuda hoje profissionais até hoje, né, a se organizar melhor dentro das suas atividades ali, né? O que é importante e o que é urgente para você fazer num determinado dia ali, né? Então, normalmente eu concilio essa matriz com os meus horários que eu tenho disponível, né? Então, eu costumo acordar ali por volta das 6 horas, e aí, trazendo um pouco para a realidade de hoje, né? Que é uma questão da pandemia. Hoje eu estou trabalhando em regime de home office, né? Totalmente home office. E eu tenho ganhado algumas horas, né? Que antes eu não tinha, por questão de deslocamento para o trabalho, enfim. Então, algumas horas aí eu tenho ganhado na manhã, então me acordei por volta das 6 horas, tomo ali o meu café e já caio um pouco ali nos estudos, né? Um pouco mais leve ali, faço uma leitura, né, sobre algum determinado assunto, revejo algum assunto que ficou da noite passada, mas normalmente eu estudo pela manhã e à noite também, tá? Eu reservo um período da noite ali depois do horário de trabalho para fazer alguma atividade mais prática, que exige um pouco mais de concentração, normalmente à noite, tá? Mas essa matriz de Eisenhower tem me ajudado bastante a principalmente o dizer para mim o que é urgente, né? E o que é importante e o que vai trazer benefício para mim naquele momento, tá? O que é mais importante, o que eu posso eliminar dentre as inúmeras tarefas que a gente tem que fazer durante o dia, né? Não são poucas. Sem dúvida, sem dúvida. Priorizar suas tarefas, atividades é normalmente o segredo para você conseguir ir longe, né? Porque são tantas demandas que nós recebemos durante o dia, ainda tem que cuidar da saúde, né? Tem que cuidar da alimentação, tem a família, filhos, amigos, ou seja, na verdade, as 24 horas que todos nós temos por dia, elas são cada vez menos suficientes, né, para você realizar todas as tarefas. Então não tem jeito, tem que priorizar alguma coisa e usar a matriz realmente é uma forma de você conseguir listar aquilo que é mais importante, urgente, eventualmente, e aí trabalhar em cada ponto. Realmente uma boa estratégia. Fica aí a dica, inclusive, para o ouvinte da DSA. E durante seus estudos, o que tem sido a maior dificuldade, não é? Onde você acaba dedicando mais tempo, onde você precisa revisar mais? É matemática, é estatística, é programação, é área de negócios, a compreensão do problema de negócio, nada disso, tudo isso. Quais são as suas maiores dificuldades? Por eu vim de uma área de exatas, né, também, a área de ciência da computação, o curso ele bate um pouco bem forte também nessa parte da matemática, principalmente. A gente tem cadeira de cálculo 1 e 2, álgebra linear, matemática discreta, até cadeira de estatística também, apesar de ser um pouco mais leve, mas acabei estudando estatística na época da graduação. A DCA tem me ajudado bastante nesse ponto também, era uma fraqueza que eu tinha, mas hoje eu diria que já está um pouco mais controlada, digamos assim. Mas eu acho que meu calcanhar de Aquiles assim, ainda é o negócio, tá? Você se embrenhar, eu diria assim, dentro de um problema de negócio e compreender as nuances que tem de negócio para negócio, né? Principalmente quando você faz uma mudança de empresa, para você compreender o negócio no detalhe e conseguir trazer resultado para aquela empresa, isso demora um certo tempo, né? Então você realmente tem que traçar estratégias ali para conseguir entender o negócio, e hoje para mim eu diria que esse é a maior dificuldade que eu enfrento, tá? Matemática e estatística é aquilo que já tá definido aí há sei lá quantos anos. A gente pega um livro ali, estuda, mas o negócio em si tem as suas peculiaridades, né, de cada negócio, que você realmente precisa dar uma atenção muito forte para isso. Esse é um ponto de discussão interessantíssimo, porque, como você citou, matemática e estatística são disciplinas muito bem estabelecidas, né? Então, a regra não vai mudar de um ano para outro, né? A cada 5 anos, porque é basicamente a mesma regra. Então, tem que aprender a regra, como funciona, aprender os testes, os conceitos, saber quando aplicar. Mas, de certa forma, são disciplinas mais exatas, né? Então, a mudança nessas disciplinas, ela é pouquíssima. Com relação à área de negócio, se você parar para analisar como se faz negócio hoje, como fazia há 5 anos atrás, há 10, há 15, mudou completamente, né? E a pandemia ainda trouxe uma outra transformação digital. Muitas empresas mudaram sua forma de fazer negócios,
seu modelo de negócio, né? Vendiam mais presencial, de forma mais presencial, passaram para um formato mais online, o contato com o cliente mudou por conta da pandemia, ou seja, vários negócios foram reinventados. E aí isso requer mudanças, né, de paradigma, na forma como você vê o problema de negócio. Eu considero, sem dúvida alguma, um grande desafio. Tem um tema interessante também, que eventualmente os alunos trazem para a discussão, que é o seguinte: qual é a graduação ideal para você se tornar um profissional de dados, de um modo geral, né? Cientista, engenheiro, arquiteto de dados. Bom, não há uma resposta única, cada um vai ter um ponto de vista, eu tenho, obviamente, o meu, mas o que eu vejo é que, em geral, profissionais que vêm da área da computação, eles têm uma certa facilidade na hora de entrar no universo da ciência de dados, porque, no final das contas, você emprega a tecnologia, né? Por mais que você tenha o conceito matemático, estatístico, negócio, a tecnologia que vai oferecer o resultado final. Então, quem vem da área de ciência da computação, da área de informática de modo geral, acaba tendo um pouquinho mais de facilidade na hora de conseguir uma oportunidade na área de dados, né? Não só como cientista ou engenheiro, mas na área de dados de um modo geral. Profissionais que vêm de outras áreas têm que, eventualmente, subir um pouco mais os degraus, né? Tem que aprender um pouco mais sobre a área de computação, como funcionam as tecnologias, bancos de dados, etc. Então, acredito que o seu background, ele colabore, de certa forma, também com a sua evolução profissional. Bem legal. E, bom, você participa de eventos ligados à ciência de dados? Como você se mantém informado sobre o mercado? Eu sei que agora estamos na pandemia, mas tem eventos online, etc. Como você se mantém inserido aí nesse universo da ciência de dados? Nessa época de pandemia, sim, é pouco provável que a gente tenha participado de algum evento presencial, né? Mas eventos online sempre eu estou buscando alguma coisa na rede ali. Eu tenho interagido bastante ali no LinkedIn, acompanho algumas páginas interessantes ali onde saem eventos bem interessantes para você estar antenado no que é que está saindo de novo em termos, por exemplo, de ferramenta, de técnica, e eu acho que esses eventos ajudam ainda mais a comunidade, por exemplo, brasileira, principalmente, a se ajudar, né, a trazer o Brasil, por exemplo, para um patamar ainda melhor, se falando, né, se tratando de ciência de dados. E eu vejo isso com bons olhos também, tá? A comunidade realmente tem se ajudado, tem se movimentado bastante nesses últimos anos, aí, nesses 3, 4 anos, para eventos brasileiros, né, não só lá fora, mas eventos brasileiros que têm promovido bem o trabalho de empresas aqui no Brasil, no país, e destacando grandes profissionais. Tá? Eu sempre procuro estar participando, estar antenado aí no que está de mais novo na crista da onda, aí, né, que a gente gosta de falar, voltado aí para o assunto dos dados. Ok. Sem dúvida, existe aí uma grande comunidade brasileira que vem crescendo ao longo dos últimos anos. Na verdade, a ciência de dados explodiu no Brasil, né? Nós estamos aqui com a DSA desde 2016. 2016 ainda parecia assim, um assunto totalmente isolado para a grande maioria. Muita gente não fazia ideia do que era ciência de dados. E 5 anos depois, o que a gente vê é uma explosão no mercado brasileiro. O mercado está cada vez mais percebendo a importância de você usar dados para tomada de decisões mais informadas, né? E como você vê, então, o mercado de trabalho hoje e no futuro? Você tem visto aí o mercado está aquecido? Você acha que no futuro as coisas devem mudar um pouquinho de cenário? Quais são as funções que você acredita que serão mais requisitadas ao longo dos próximos anos? Fala um pouquinho sobre a sua percepção. Além dele ser muito competitivo, né? Eu acredito que sim, tem espaço para todo mundo, tá? O Brasil ainda está aprendendo aí com todo esse movimento, né, da ciência de dados. Eu acho que eu posso dizer que passamos mais um momento do buzzword, como o pessoal fala, né, o oba-oba da ciência de dados. E agora as empresas, elas querem olhar, né, na verdade elas querem colher os resultados. Não basta agora dizer que conhece, mas na verdade o que ela quer é resolver o problema de negócio dela. Não é só a palavrinha bonita, inteligência artificial, machine learning, né, as palavras do momento, mas, enfim, é resolver o problema do cliente. Eu acho que isso é o mais importante. E as empresas, elas, pelo menos algumas delas, aquelas mais sérias, elas
têm se mostrado, sim, já evoluídas, até na forma como elas colocam as oportunidades no mercado, né? Porque a gente sabe que eu, pelo menos, vejo muito na rede divulgação de propostas, de oportunidade, e muitas vezes a empresa até se perde no que ela está buscando, né? Se é um cientista de dados, se é um engenheiro de dados, se é apenas um analista de dados ali para aquele momento, né? Então, às vezes, se embaralha um pouco os papéis por a empresa ainda não ter essa noção, essa ciência, né, do que ela está precisando. Tá? Mas o mercado está muito aquecido, tá? Eu, no último ano, assim, depois que eu vim para cá, para Porto Alegre, né, que eu ingressei nessa empresa que eu estou atualmente, eu tenho recebido muita proposta, até para trabalhar fora, tá? E meu LinkedIn sempre está recebendo proposta. Eu acho que está muito voltado mais por aquilo que eu tenho apresentado ali no meu background, né, o meu conhecimento. Isso tem despertado certo interesse das empresas, ali, dos profissionais. Tá? Essa questão de trabalhar fora, né, do país é ainda um sonho que eu pretendo realizar. Né? Eu tenho esse projeto aí de vida ainda, de morar fora do país, de conseguir me estabelecer fora do país. Eu venho trabalhando para isso, estou trabalhando a questão do idioma, que ainda é uma barreira para mim, tá? Realmente é algo que eu estou trabalhando aí nos últimos meses. Desde o final do ano passado eu coloquei na minha mente de que precisava melhorar, apesar de ter uma compreensão boa do idioma, mas a comunicação ainda é uma barreira. Então, é nisso que eu estou tentando melhorar para poder abrir ainda mais os horizontes, né? Não ficar limitado apenas aqui no Brasil, mas expandir isso para fora. Eu acredito que os próximos anos, com certeza, vão estar ainda mais aquecidos aí, seja para você que quer trabalhar com engenharia de dados, com a própria ciência de dados, ali, como cientista, como engenheiro de machine learning, né? Como arquiteto de dados, como, por exemplo, funções mais ligadas aí à LGPD, que também está no auge no momento aí, com funções de DPO. Eu acho que tem muita oportunidade aí para quem realmente está se preparando para o mercado. Concordo com você, minha percepção é exatamente a mesma. Aliás, praticamente todos os alunos que passaram aqui pelo podcast têm exatamente essa percepção. É curioso porque eu estou conversando com alunos que estão em regiões completamente diferentes do Brasil, trabalham em empresas completamente diferentes, têm idades, experiências, formações completamente diferentes, mas essa questão da visão do mercado de trabalho é quase unânime, né? Todo mundo percebendo que o mercado está aquecidíssimo e que para os próximos anos deve ser ainda mais aquecido. Eu recebi recentemente um e-mail de um aluno dizendo que queria fazer uma das formações da SA e se ainda valia a pena em 2021, né? Porque ele queria saber se valia a pena investir o tempo, etc. Eu falei, bom, claro que vale a pena, não é? Estamos ainda, na minha opinião, na ponta do iceberg daquilo que vai surgir em termos do mercado de ciência de dados. Vai haver, naturalmente, uma acomodação do mercado, não é? Porque há uma curva natural, né? Chega lá no ápice do HIP, né? Aquela coisa, todo mundo falando e tal, aí chega um momento normal de platô, que é quando as empresas, opa, agora eu quero implementar, eu quero ver se isso realmente funciona, se isso ajuda na minha empresa no dia a dia. Isso é absolutamente natural e acontece com qualquer tecnologia. Mas o que nós vemos é que ainda há um espaço imenso ao longo dos próximos anos. Muitas empresas estão começando ainda sua percepção em dados. E olha que a inteligência artificial também já está no pipeline, muitas empresas estão começando ainda. Está tudo ainda, nesse momento, na fase de maturação, né? As empresas querem ver se realmente podem aplicar isso no dia a dia. E quando percebem que podem extrair valor daquilo que é oferecido para a ciência de dados, em geral, elas começam a dar cada vez mais importância a isso, implementam áreas, times, equipes, contratam. Isso vai gerando um ecossistema gigante que está crescendo cada vez mais no Brasil. Você citou a questão de trabalhar fora. Bom, em outros países, essa realidade da ciência de dados é ainda mais forte. Os Estados Unidos é um mercado aquecidíssimo, aquecidíssimo. Vagas como para trabalhar como cientista de dados, você tem o tempo inteiro. Eu recebo vários contatos o tempo inteiro. Amigos meus recebem contatos o tempo inteiro. Na Inglaterra, não é? No Reino Unido, de um modo geral, na França, Portugal também está aquecidíssimo, na Alemanha, na Austrália também o mercado está bem forte. Então, para você que pensa
em trabalhar fora do Brasil, tem que desenvolver, obviamente, o idioma, mas saiba que vários importantes centros estão, nesse momento, pegando fogo em termos de ciência de dados, contratando profissionais, buscando pessoas capacitadas. Eu acredito, inclusive, que o arquiteto de dados será o próximo profissional, a próxima bola da vez. O cientista de dados, ele, nesse momento, já é uma realidade, as empresas já estão contratando, já não tem mais novidade com relação a isso. O engenheiro de dados, nesse momento, é o profissional em grande expansão, e eu acredito que o próximo será o arquiteto de dados. Eu acho que houve uma espécie de inversão do mercado, não é? Quando em 2012 foi proferida aquela famosa frase de que cientista de dados é a profissão mais sexy do século XXI, houve então a corrida do ouro em busca do cientista de dados, né? Mas, na verdade, ele não deveria ter sido o primeiro profissional da equipe de ciência de dados. Deveria ter sido, eventualmente, o analista de dados, o arquiteto de dados, e aí o engenheiro de dados para buscar os dados, e aí o cientista de dados para entrar com o processo de análise. Mas houve uma inversão do mercado. Quando aquela frase foi proferida, houve então uma explosão, e agora o mercado está se readaptando, né? Opa, peraí, eu preciso de engenheiro de dados também, eu tenho que preparar os dados, tenho que preparar o pipeline, eu preciso de um arquiteto de dados para desenhar a solução, desenhar a estrutura, montar os pipelines de ETL, conseguir fazer a integração, não é, entre fonte de dados, entre o destino, entre os modelos que serão executados. Então, vai haver uma acomodação natural, né, do mercado ao longo dos próximos anos. Estamos chegando próximo do final, eu queria perguntar para você, hoje, no seu trabalho, você usa alguma ferramenta específica, tem algum produto, algum software que faz parte do seu dia a dia? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Bom, a nossa stack maior do nosso time, ela é toda pautada em cima de ferramentas Oracle, desde bancos de dados até agora a nuvem da Oracle OCI, tá? Então, a gente é uma empresa que adotou bastante a Oracle como parceira, apesar de utilizar outros produtos também, como produtos da GCP e até da Azure também, tá? Para a parte de BI ali, a gente utiliza a stack de produtos também, tá? Mas no meu dia a dia, normalmente eu utilizo ali alguns produtos para trazer dados do nosso banco de dados ali, do nosso legado. Tenho agora, a gente ingressou recentemente num projeto de governança de dados dentro da empresa, então a gente está nascendo ali, então a gente está com algumas ferramentas da Oracle ali para a parte de catálogo de dados, trabalhando com Enterprise Architecture também, com nossos parceiros ali. Eu acredito que essas são ferramentas que ajudam bastante no dia a dia a trazer resultados rápidos ali, né? Temos um time, como eu comentei, multidisciplinar, então esse time, eles utilizam ferramentas ali como o Jupyter Notebook, o próprio R também ali, são duas linguagens que estão muito fortes, muito intrínsecas dentro do nosso time, e a gente tem utilizado isso dentro do ambiente da Oracle ali na nuvem, tá? E tem ajudado bastante a todo o time a trazer resultado rápido, que é o mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. A Oracle, assim como outras grandes empresas de tecnologia, também está apostando bastante na ciência de dados. E como eu sempre digo nas aulas, não é preciso ter bola de cristal para saber para onde vai o mercado. É só acompanhar o que os grandes players estão fazendo. Essas empresas investem milhões, bilhões em pesquisa e desenvolvimento. E se elas estão investindo na área de ciência de dados, com ferramentas, produtos, ofertas, provavelmente essa área a ser seguida, não é? Essas empresas não vão, claro, desperdiçar dinheiro. Então, Microsoft, a Oracle, a IBM, Google, estão todas seguindo nessa direção cada vez mais. A quantidade de ofertas de produtos e serviços ligados à ciência de dados vem crescendo de maneira exponencial, impressionante. E, bom, isso apenas mostra a tendência para os próximos anos. José, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação no podcast da SA. Eu que agradeço, Daniel. Espero ter contribuído de alguma forma aí para todos que vão estar escutando esse podcast. Foi realmente um prazer enorme estar aqui. Obrigado aí também pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do podcast da SA.